Olá, gente, tudo bem? Tá começando mais uma live aqui da Educação Social, onde a gente vai discutir o tema do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra as Crianças e Adolescentes. Aqui comigo tá o Guilherme. Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Guilherme, sou assistente social aqui do CRAME. O Jefferson. Olá, Jefferson, psicólogo aqui do CRAME. O Matheus. Olá, gente, aqui é o Matheus. E a Nicole. Oi, eu sou a Nicole. E a Bruna. E eu, a Bruna. Esqueci. Eu sou a Bruna, Posso tomar a palavra, Bruna? com certeza. Eu quero introduzir um pouco sobre o que é esse 18 de maio aqui pra gente, tá? O 18 de maio de 73 aconteceu uma situação que chocou o Brasil. A menina Araceli, de 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada e assassinada lá no Espírito Santo. Os seus agressores eram pessoas muito envolvidas com a política naquela época e até hoje ninguém foi punido. Foi em memória a esse caso que o governo federal instituiu em 2000, 18 de maio, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, para chamar a atenção do público e dos cidadãos a respeito desse tema. Mais de 40 anos depois, o perfil das vítimas de violência sexual ainda é muito parecido com a Araceli. Vou trazer para vocês alguns dados para a gente começar a nossa discussão, tá? Segundo os dados coletados entre 2011 a 2019 pelo Disque 100, que é um canal de denúncias a respeito dessas violências, 82% das vítimas de violência e exploração sexual infantil são do sexo feminino. Já no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, aponta que em 2019, 57% de todas as vítimas tinham 13 anos ou menos. E tem uma diferença importante também quando a gente pensa no tipo de violência. Quem é o perfil da violência, né? A Araceli era uma menina branca, o que os dados mostram que é uma certa exceção. Quando a gente olha aqui no Brasil, 56% dessas vítimas de violência eram meninas negras. Bom, pessoal, o que eu quero propor aqui para vocês hoje? A Bruna, a Nicole, o Matheus, aqui. A gente tem hoje aqui uma caixinha, e nessa caixinha tem algumas perguntas e alguns disparadores para a gente conseguir dialogar sobre esse tema. Beleza, pessoal? Então sintam-se à vontade, cada um vai pegando uma pergunta, a gente lê, e em cima disso a gente vai conversando. A gente pode fazer uma soltura assim? Sim, Pode ficar com tranquilo? certeza. Eu que pego, né? Pega aí, pega a tua aí. Vamos lá, Matheusão. Já pode ler? Pode ler para nós. Por que é tão importante falarmos sobre isso com pais, mães, adolescentes, crianças, amigos, vizinhos, escolas, espaço de convivência, etc. Ah, beleza. Então quando a gente fala de violência e exploração sexual infantil, dia 18 de maio, o que torna tão importante a gente falar sobre isso na sociedade em geral? Nas escolas, nos espaços de convivência. Esse assunto foi tratado na escola de vocês? Sim. Sim? Raramente também. Raramente também. Raramente. A gente aqui do CRAME chegou aí, né, em Sim. algumas escolas do estado, que teve algumas campanhas, né, Sim. escolas municipais também, desse 18 de maio, mas é no 18 de maio, como se as Apenas, violências né? só acontecessem Sim, nessa no época, único assim, dia. né? E na família, vocês conversam sobre isso? Não? Não tem costume também. Sem costume. Minha família, ela é bem fechada. Ela acredita que quanto menos conversa sobre isso, menos acontece, sendo que é totalmente ao contrário. Uhum. A minha também é Exatamente. igual a dela. É bem difícil, né, gente? Aí a gente já consegue entender que existe esse tabu por trás de toda essa questão da violência sexual e o quão esse assunto é tão importante e latente hoje para que a gente consiga, de fato, compreender, entender, se proteger quem está com a gente, Sim. né? E é por E causa saber que os desse recursos. tabu ser tão grande que acaba tendo tanta violência, assim, com Exatamente. outras, porque acabam não conversando, a criança não sabendo que isso é uma violência. Sim. Ela nem sabe o que está acontecendo E... também. Exato. E aí Ela acha que é uma brincadeira. o tabu acaba sendo quebrado justamente quando a gente fala sobre isso. Exato. Sim. Quando a gente vai aprendendo a dialogar sobre isso nos espaços. Então, respondendo
a pergunta, né? Uhum. É falando. Dele. É falando que É a gente falando vence esse sobre tabu. isso. Sim. Exato. Bom, posso ler a segunda perguntinha? Pega Pode. maior. Vamos lá. Vou pegar uma grande aqui então, hein? Isso, pra analisar meu lado aqui, porque eu não Gente, tá? o tamanho dessa pergunta. Foi por isso que eu parei nessa aí. Bom, a segunda pergunta nossa aqui, pandemia e violência. Uma audiência pública, promovida em 20 de 8 de 2021 pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, discutiu os resultados da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, encomendadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto ao Instituto Datafolha e com o apoio da empresa Uber. A quantidade de mulheres vítimas de violência no último ano durante a pandemia pode ter sido reduzida levemente em comparação com os anos de 2017 e 2019, mas o perfil da violência mudou. A queda foi puxada por uma diminuição da violência nas ruas, ou, por outro lado, a vitimização dessas mulheres dentro de casa aumentou. E aí a gente tem aqui já uma conclusão de tudo isso, né? De acordo com o estudo, 24,4% das mulheres acima de 16 anos, ou em cada quadro, afirmam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, durante a pandemia do Covid-19. Isso significa dizer que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou violência sexual no último ano. Pessoal, a pandemia para vocês. Como que você acha que a pandemia afetou essa questão da violência dentro das famílias, seja sexual, seja os outros tipos de violência? Eu acho que isso deu mais portas pra... abriu. Tipo, porque antes a mulher ou a criança, tipo, tinha uma desculpa de poder sair de casa pra, tipo, sei lá, ir pra escola, porque precisa, senão é acionado o conselho tutelar e tal, essas coisas. Pra não ficar muito junto. Exato. E tal, pra não pegar muito. E aí, agora com a pandemia, como elas precisavam ficar em casa, os pais, os agressores, no caso, se aproveitavam disso pra agredir mais ainda as crianças, porque como elas não tinham mais esse poder de poder Falar pra sair, alguém. de falar, de encontrar outras pessoas, eu acho que deu até mais liberdade pra eles fazerem o que eles quiserem. Como o Matheus falou, falar para alguém. Estar nos espaços aumenta a possibilidade da gente conseguir identificar os sinais e sintomas de violência. E também de haver as denúncias. Sim. Quando a gente... Bom, a pandemia... Todo mundo viveu a pandemia. Se a gente está aqui, glória a Deus, né? Que bom que a gente estar não, aqui, né, né? não foi pro céu. Exatamente. Todo mundo ficou numa situação muito estressora. Situação de desemprego, pessoas que perderam parentes, o próprio luto, quem faz uso de substâncias ou de algum tipo de droga, ou ficou com dificuldade de acessar, ou ficou muito fácil, então comprava aquele monte de cerveja e ficava bebendo porque não tinha o que fazer em casa. Isso aumenta muito a possibilidade de violência. E a violência sexual em específico, ela fica muito mais oculta. Perfeito. Como você mesmo colocou, né? As portas, elas se abriram para a violência, mas se fecharam para o cuidado. Exato. Fecharam para o cuidado. Fecharam pra pelas pegar denúncias, né? Exatamente. Quer? Fica à vontade. Você falou que eu ia ler. Então leia. Qual o papel na mídia na construção ou desconstrução da imagem sexualizada infantil? Isso. Então, qual que é o papel da mídia na construção de uma imagem sexualizada infantil? O que vocês acham, pessoal? O quanto que a mídia, TV, internet, vai fazendo o infantil ficar cada vez mais sensual? O que vocês acham? Doentio. Doentio. Eu acho muito horrível isso, de verdade. Porque são crianças e estão sendo sexualizadas para consumo de adultos. E pra ganhar dinheiro. Exato, para ganhar dinheiro em cima disso. Novamente fazendo dinheiro com o corpo da mulher, com o corpo da criança, explorando ela. Então, pra mim é isso, é doentio.
Você falou agora, Bruna, eu lembrei assim, quando a gente fala da sexualização, a gente tem que lembrar também do próprio corpo adolescente, que ainda não é um corpo adulto e que existe toda uma construção de que a menina tem que parecer muito mulher já, né, de que o menino tem que parecer homenzão, esse negócio de ser forte, Sim. ser viril, e como que isso pode sim criando condições para situações de abuso. Perfeito. Como que essa pessoa ela precisa de aprovação social através das mídias e fica se sensualizando, e que isso pode dar uma brecha para alguém entrar, se aproveitar dessa baixa autoestima que está sendo coberta pelaquela foto super sensual, super chamativa, e acabar acontecendo uma situação de abuso. Quer ler alguma? Vamos lá, Nicole? Um sorrisinho. Peguei a menor. Trazer um pouquinho mais pra cá. Você consegue? Qual o nosso papel social diante das violências denunciadas pelo dia 18 de maio? Oh, muito bom, muito Boa bom. pergunta. Pessoal, antes da gente responder, eu posso ler um trechinho aqui que eu acho que tem a ver com o que você falou, Nicole. Entendendo as violências sexuais. O abuso e a exploração sexual são, na verdade, a ponta de um iceberg. Existe toda uma estrutura social que possibilita que ocorra situações de violência. Nós trabalhamos os conceitos sobre violências sexuais, mas não olhamos isso como um fenômeno isolado. Há estruturas sociais reprodutoras, como o machismo, o patriarcado, o classismo, o racismo, a LGBTfobia. Disse Carol Vidal, coordenadora do Novo Amanhecer, em parceria com a FEAX-PT, aqui de Campinas. Os dados coletados pelo Ministério da Saúde de 2001 a 2017 mostram que 87% dos agressores são do sexo masculino. As questões de gênero estão postas. Tem que colocar o homem na pauta. Eles se violentam e são os que mais violentam os outros. Não dá para tratar o problema da violência sexual sem isso, sem pensar nisso. Diz Lívia Guimarães, do Programa de Enfrentamento de Violências da FEAC. Então, como que a gente consegue tratar desse assunto já tomando isso como consideração, né? A gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade que de certa forma vai validando que os homens façam um uso das mulheres indiscriminado. O que a gente pode fazer para cuidar disso, pessoal? Bruna? Vamos lá? Nossa, mas só eu respondo. Você é o que tem voz aqui, né, querida? Foi escolhida. Eu tô escolhida. quietinho, você foi escolhida por Jeová. Tá, repete a pergunta, por favor. O que a gente pode fazer, tendo isso como dados de que existe uma sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, como que a gente, sabendo que existem situações de violência, consegue cuidar disso? Eu acho que conscientizando as pessoas de que isso existe, e quanto mais conscientização, mais prevenção existe. Eu acho que é isso. Sim, também. Acho que é isso mesmo. Acho que primeiro de tudo a gente precisa se conscientizar que isso sim existe. Não, que não é tipo um tabu que a gente precisa quebrar, porque não é um tabu, é um Perfeito. assunto que a gente precisa conversar, porque é pelo bem de todo mundo, principalmente das mulheres e das crianças, entendeu? Que merecem ter os seus direitos assegurados. Tem que aceitar que sempre vai estar ali uma pessoa que, né, não é, como é que posso te dizer? Que é do LGBT, tipo, homem que é mulher, mulher que é homem, e etc. Sim, é conseguir respeitar as diferenças. As que diversidades. falando, né? Isso. Perfeito. Isso mesmo. Nossa, Matheus, você falou muito importante. Porque a construção da violência sexual, ela tem a ver com isso de um querer mandar mais no outro. Sim. Então tem muita gente que acaba sendo vítima. Por exemplo, existem meninas que são vítimas de homens, não porque os homens que abusaram são homossexuais, por ter atração por homem. Não, porque eles querem o poder. É a maneira que eles usam para oprimir a pessoa. Né? A violência sexual, ela não tem a ver com prazer. Tem a ver com poder. Tem a ver com poder. Poder Isso que não mesmo. existe, né, basicamente. Isso, poder que não existe, mas É que isso. esse sujeito que
que se acha dono de poder joga em cima dos outros. Que foi implantado pra ele também, né? Por causa tanto do machismo, do patriarcado, essas coisas, foi implantado que homem tem que ser o fortão da relação e mandar na mulher sair pra trabalhar e a mulher ficar em casa e tal. Cuidando da casa. comida. Que seja submissa ao homem, Exato. né? E é Então, o que a tipo gente assim, não Que ele precisa. acaba- do homem. Exato. Então, nesses casos, acabava, tipo, acontecendo do homem chegar em casa, ficar com a mulher, né? Passar uma noite com ela e achar que tava tudo bem, mesmo a mulher não querendo, entendeu? Então, Sim. tipo, isso acaba já sendo mais uma forma de agressão, que é Ela o é abuso obriga- sexual. Ela é Perfeito. obrigada a aceitar, né? A aceitar tudo, porque o homem que manda na casa, ele que paga as contas, etc. Uhum. Teve até uma pesquisa aqui para fazer a live aqui, que o Rafa e a gente foi fazendo, que não existem muitos dados ou dados muito precisos sobre a violência sexual feita por mulheres, porque também existe. Não. Porque essa relação de poder ela também se constitui em, a gente pode pensar num efeito escadinha. Uhum. O homem é opressor com a mulher e a mulher precisa oprimir alguém, Exato. né? Aquela coisa assim, Batendo na filha, no filho. isso, o homem vai e bate na esposa, pensando nessa família Uhum. normativa, né? O homem bate na esposa, a esposa vai lá e bate no filho. E essa questão, a violência sexual também é uma forma de opressão. Sim. Então a gente não tem muitos dados de que muitas vezes as mulheres também podem ser agressoras sexuais. Uhum. Não é só o homem. Não, com Isso, mas certeza. o homem é muito maior, já dá pra gente ver É aqui, mais ó. de 90% É, é ó. o homem. Não, 87%, quase 90% dos Quase agressores são do sexo São. masculino. Então, sim, é muito Sim. importante a gente falar do machismo e conseguir desconstruir essa masculinidade tóxica, né? Esse nosso jeito de se desenrolar. Exato. Perfeito. Eu posso ler uma também? Claro. Sim, meu querido, Vamos lá. pode pegar a maior aqui. Essa não é tão grande ainda. Pega essa aqui então, É, meu pronto. querido. Quer ler? Pode ler, vamos lá. Eu leio. Vamos lá. Segundo dados do Disque 100, houve um crescimento no número de denúncias no primeiro semestre de 2021, em relação ao primeiro semestre de 2020. Foram 5.106 violações registradas de janeiro a maio deste ano, contra 3.343 no primeiro semestre do ano passado. Olha que coisa, em plena pandemia, os casos de violação aumentaram. Uhum. É, acho que volta naquele caso que a gente tinha comentado, onde justamente isso, os casos aumentaram mais porque as mulheres estavam ficando mais em casas. Então elas estavam sem saída para poder se proteger, para poder buscar ajuda. E as crianças e os E adolescentes as crianças e também. adolescentes Sim. também. Acho que todo mundo que acabava, tipo, sofrendo antes da pandemia acabou sofrendo mais ainda na pandemia, durante. É, de fato, a pandemia ela mexeu bastante com o nosso psicológico, né? De como também ter um enfrentamento sobre determinadas ações. Mas o crescimento da violência É notório. notório, super notório. Inclusive, a gente aqui que trabalha com violência doméstica diariamente, né? A gente percebe que os conflitos em casa durante a pandemia foi muito mais latente, assim, os conflitos estavam demais, a galera não estava se suportando mesmo ficar em casa, porque é isso. Uma coisa era um mundo antes de pandemia, que a gente necessariamente tinha umas ferramentas, né? Algumas válvulas de escape, que é ir na escola, frequentar os núcleos escolares, ir trabalhar, voltar do trabalho. Aí do nada todo mundo tira tudo aquilo que a gente faz, tranca a gente dentro de casa e fala, vocês vão ter que viver aqui por um período. Esse período durou 2 anos, né? E dentro desses 2 anos, vamos para o 3º ano agora de pandemia, Isso mesmo. quanta coisa que não aconteceu, né? Muita coisa aconteceu e a gente percebe que é uma coisa bem... como que eu posso dizer? Natural, porque se a gente fica muito tempo logo com uma pessoa, logo a gente identifica que também pode ser que existam conflitos, né? Cada um tem um jeito de pensar, uma forma de agir, um posicionamento. E aí quando isso acaba batendo de frente com o outro, muitas vezes pode gerar um conflito. E a gente, por já estar necessariamente super eufóricos, nervosos, não sabendo como lidar com essa situação, a gente acaba indo para um lugar de violência. E aí essas violências que estão perpetradas hoje dentro do nosso trabalho, que infelizmente é bastante cruel,
mas que a gente minimamente tenta trabalhar para garantir um pouco de dignidade dessa criança, desse adolescente, dessa idosa, dessa mulher que está sendo vítima de violência doméstica. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês assistem TV? Sim. Sim? Não, Então, eu também não. Então é uma pergunta eu não mesmo. tenho tempo. Ô vida, né? Vida Ô adolescente. vida. Nesses 2 anos, existiram campanhas de combate à violência doméstica na TV? Vocês chegaram a assistir algum comercial, alguma novela, algum filme? Eu só apareceu, só que tipo, eu cheguei na metade, eu tive que sair, então não assisti tanto. Então, apareceu assim, Disque 100, sei lá, no jornal. isso já. Disque 100. Tinha uma novela também que falava assim que LGBT não é tanto ruim. Tão Porque não é nada ruim, Não né? é nada ruim, só que a TV falou assim, não fui eu, Sim. né? Não é tão basicamente. ruim. É. Deve ser a Record que falou isso. Isso, basicamente tava na Record. Direitos autorais. Opa, eu não posso Record, falar. mas É tamo junto, Record. Tamo junto aí. Você faz um programa excepcional. Eu tô perguntando isso, pessoal, porque o que eu li fala que aumentaram as denúncias mesmo a gente estando fechado. Então, eu tô pensando que algumas campanhas devem ter surtido algum efeito. Eu já vi muito na internet campanha das mulheres ligarem pra polícia e fingir que tá ligando pra uma pizzaria. Isso, eu vi um muito comercial bom desse. essa sacada. Ele pedia pizza de É. calabresa, assim. Exato. O lance das mãozinhas, de fechar as mãos também. Eu já vi também, tipo, de sair na rua, desenhar uma bolinha preta aqui na mão Uhum. e Isso, mostrar com pedido de socorro. com pedido de socorro. Dentro dos aplicativos de compras também, pessoal. Por Uhum. exemplo, a Magalu fez uma ação super interessante, que dentro do aplicativo você conseguia fazer uma denúncia. Então, por exemplo, você está numa situação de violência, você está sendo controlado Não o tem tempo coragem, todo. Não Consegue, não tem outro recurso, porque o companheiro ou a companheira que é o suposto agressor, ele está necessariamente fazendo o controle do uso do seu aparelho, você consegue também pedir ajuda, enfim, de alguma forma fazer essa denúncia através de outros canais. Então é importante que a gente também se aproprie desses canais, saiba isso direitinho, qual número ligar, onde pedir, como denunciar, como fazer com que essa... Lembra aquela historinha de conversa de marido e mulher não se mete a colher? Mete sim. Mete Tem que meter, a tem que colher, meter. o garfo, a faca, todos os talheres possíveis, Exato. porque é nosso papel também, enquanto cidadão, Também. proteger os nossos e quem está com a gente, E né? é uma Ao nosso questão redor. importante quando a gente fala de violência, exploração sexual infantil. Estamos aqui entre adultos e adolescentes. Não são todas as crianças que têm acesso a esses instrumentos que a gente Perfeito. está falando. Que tem acesso a Magalu, que tem acesso ao Disque Isso. 100. Exato. Não são todas as Basicamente crianças. não tem um celular pra fazer Ou não tem um celular, ou não tem Isso. acesso, ou não sabe mexer. Aí que entra o nosso papel social Uhum. da gente conseguir ajudar essas crianças quando a gente identifica. Isso. Exato. Dentro da nossa casa, dentro do busão, entendeu? Uhum. Estamos andando, identificamos uma situação meio diferente. É importante que a gente sim consiga, que a gente consegue, né? A criança não. É isso. A criancinha não consegue. Bom, vamos lá para outra Eu perguntinha. quero ler. Opa, vamos lá então, por favor. Tu que manda aqui, tu que tá falando mais. Ou você Eu- pega as pequenas, né? Olha o tamanho Ela pegou a maior. Deu certo, eu tô Olha isso ultrapassando, aqui, ó. não pegar nada. Perdida. Vai. Você sabia? Segundo o último relatório anual referente a 2019 do Disque 100, canal de denúncias mantido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, somente 18% dos registros de violência sexual contra crianças e adolescentes brasileiros referiam-se a vítimas do sexo masculino. Ou seja, só 18% dos homens eram abusados. Do tanto de Do 100% de do denúncia. 100% de denúncias que teve. Eu acho que foi, né? Eu acho que foi o homem, eu acho que não foi homem. Eu acho que foi, como é que eu posso dizer? Gay. Foi, apanhou algo do tipo. Não, Por o que ela causa está dizendo é que assim, ó, Não. dos 100% de denúncias que existiram, só Isso. 18% era de denúncias em que os homens foram vítimas. E que pode ser homem hétero, pode ser Isso homem, foi o que eu, pode ser foi o que eu hétero, pode tentei ser falar. homossexual. Continua. A subnotificação de abusos contra meninos se torna ainda maior na adolescência.
enquanto 46% dos casos atinge vítimas do sexo feminino. Entre 12 e 17 anos, a proporção de garotos da mesma faixa etária que denunciam é de apenas 9%. Vamos falar do machismo. Esses dados Porque são... quando é uma criança, a gente até falou disso no grupo de adolescentes, né? Da Uhum. semana passada, né? Porque a criança, ela tá toda protegida, tá na creche, tá na escola, identifica as situações, consegue proteger. Agora, quando é adolescente... Quando é a pandemia, não dá pra falar. Não, e quando é o adolescente. Isso. Porque a gente vai meio que entendendo água. que o adolescente ele tem que estar introduzido no mundo sexual. Foi até uma alusão que a gente fez. Tô falando pro Gui porque o Gui não tava, tá? Uhum. A gente falou assim, ó. Quando um menino de 13 anos é levado para um prostíbulo para a iniciação sexual, isso faz parte do desenvolvimento dele. Quando uma menina de 13 anos é levada para um prostíbulo, é abuso. Exato. Então, faz a gente pensar, por que não é abuso com Triste menino, mas realidade, com menino? né? A gente tá falando de o tal do violência machismo. sexual por causa do machismo. É o tal isso do mesmo. machismo. De É o vulnerável. É o filho É. da mãe. É isso de achar que é só gay que é abusado, né, Matheus? Não, eu falei é. por causa que Exatamente. ou bateram nele ou algo do tipo. Então, mas não é só gay, entendeu? Isso pode acontecer com você, dentro da sua Isso. própria casa. Isso, ou pode ter acontecido comigo. Com o entendeu? Jefferson. E qualquer pessoal, a É. gente tem que lembrar, além de tudo, que a gente está falando de vítimas. São pessoas que foram vítimas de assédio, vítimas de Ele teve violência. a coragem de Exatamente. falar. E que conseguiram acessar algum equipamento para que essa informação chegasse até nós, por exemplo. Uhum. Né? Porque a gente está falando de pessoas que ainda são assistidas, acompanhadas, que têm voz, que têm acesso à informação. Mas tem muita gente que não tem esse acesso à informação e que essa violência fica velada, né? E é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, ter um olhar atento para isso, porque é importante. Quero complementar isso que você falou com o que eu peguei aqui na caixinha. Legal. Infelizmente, os dados estatísticos sobre a violência sexual infantil ainda assustam no Brasil. Quando fala ainda, que a gente está pensando assim, há 40 anos atrás aconteceu uma situação, que foi o caso da Araceli, que Uhum. chocou o Brasil, parou o Brasil. Sim. E depois de 40 anos que a gente viu que essa situação foi escancarada, a gente ainda Ainda. vê essas coisas acontecendo. Por isso que Uhum. fala que ainda assustam. A cada 8 minutos, uma criança é vítima. Gente, a cada 8 minutos, se a gente pegasse o tempo que a gente está aqui conversando, Exatamente. por 8, a gente ia ter um número Mais nossa, de Exorbitante. um monte. Um monte. A todo momento, escândalos de abuso sexual infantil no esporte, no cinema, na TV, nos mostram quanto a infância é vulnerável e necessita de proteção. Queria lembrar, né? O Estatuto da Criança já existe há 30 anos, 32 anos, Uhum. protegendo as crianças e as situações continuam a acontecer. E a luta continua. Mobilizar a sociedade, desmistificar conceitos, tabus. Aí a Bruna pegou a história. E educar sobre o tema estão entre os objetivos mais importantes, que são, de certa forma, perpetradores da violência, explica Jennifer Tavares, fundadora do Instituto Desenhando Sorrisos, iniciativa que faz parte do projeto Legado 2018. Muito obrigado. Você vai quase que meio conclusivo do que a gente estava Isso foi falando. bem Exato. conclusivo mesmo. Vamos Eu lá, vou que eu pegar vou pegar a próxima, mais então. uma. 10 minutos, tá? Ó, eu peguei uma aqui que é as diferenças, né? Eu acho que isso é bastante importante, inclusive para o pessoal que está aí do outro lado. Qual é a diferença entre exploração sexual, violência sexual e abuso sexual? Eu sei Né? explicar a de exploração. Que diferenças são essas e como eu saberei o que está acontecendo? Eu Tá. sei da A de- violência. A de exploração sexual é de você fazer dinheiro com Fotos, o abuso. vídeos. Tipo, você vai tirar foto de uma criança pelada, por exemplo. Aí você vai e vende. Isso é uma exploração sexual da criança, entendeu? Muito bem Tipo, observado. quando você usa para fazer o abuso para fazer dinheiro. Exato. Ok. Isso. Dinheiro, comida, drogas. Qualquer Tudo coisa aí. Objetos que de tiver- valor. que tiver tipo, em troca. dinheiro. É como se você usasse para uma troca. Existe Isso. um mercado É. envolvido aí, né? Alguma troca nisso. Uhum. Isso é exploração. E o abuso? Aí vocês me pegaram. Que eu esqueci. Explica de violência, já que você sabe. Não, a violência eu acho que tipo. Vamos ver se eu consigo explicar. A violência é
batendo, depois... Vamos ver. Eu tô esquecendo, mas vamos tentar, né? Vamos ver. O agressor bate nela, na pessoa, não sei se é mulher, não sei se é homem, bate na pessoa, depois, vamos ver, depois quer sexo, algo do tipo. Esse é um processo da violência. Isso. A violência sexual, Matheus, É galera, batendo, fazendo sexo. quando a gente fala de todo objeto da violência. Então, Sim. vamos pensar como se fosse um círculo grande. Assim. Violência sexual. Violência sexual é toda situação de opressão entre uma pessoa contra a outra, em que a forma de oprimir é o sexo. Isso é violência sexual. Isso. E aí, aqui dentro dessa bola, existe o abuso e a exploração. A exploração, Bruna, Matheus, vocês explicaram super bem. O abuso é o ato. É o ato que pode ser desde propagação de fotos, não para fins comerciais, para segurar para ele. O toque, o ato sexual mesmo. Só relar na parte íntima. Isso, de relar na parte íntima. Da sedução. Lembrando sempre, pessoal, tem a ver com o jogo de poder. Então, o agressor, ele quer se sentir mais Do que a fazendo outra uso da pessoa. pessoa. Ele quer ter o poder da pessoa. Isso. E a forma que ele usa do poder é por meio do sexo. Uhum. Então, sim, explicamos super bem. Violência sexual é o grande, o abuso sexual tem a ver com as atitudes, e a exploração sexual são quando essas atitudes têm algum fundo financeiro. Perfeito. Nunca achei que a gente ia explicar tão bem isso. É Exato. isso. Tão bem isso. Pessoal, E os outros? os outros tipos de violência? A violência Tem que falar os psicológica. outros, né, meu tudo querido? bem. Violência psicológica, Da Violência psicológica? física, violência física, exploração financeira, violência patrimonial, negligência e ou abandono. Isso. E todas elas, não dá pra gente falar que existe só uma. Todas elas. Ninguém, elas... sofre só uma agressão. Tipo, Sofre mais de, sei lá. Geralmente- igual quem sofre violência sexual também sofre violência psicológica. Exatamente. E uma pessoa que sofre de negligência também sofre de violência psicológica. Sim. Então, tipo, ninguém sofre só de uma. Sempre é várias que faz ser a violência sexual em si, Que inteirinha. pode ser até um assunto depois que a gente pode pensar numa outra leva assim, de quais são as repercussões disso na pessoa, né? Porque a gente não olha só para uma violência. Sim. Todas as violências têm psicológica, por exemplo. Então, como que isso vai afetando o exatamente. desenvolvimento da pessoa? Uhum. Pessoal, considerando o nosso tempo aqui, eu queria saber, que isso é uma tradição aqui da nossa live, se vocês têm alguma recomendação de filme, série, novela, documentário, que outras pessoas possam assistir para conseguir entender do assunto. Tem uma que eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome, mas é de uma menina que fica trancada dentro do porta-mala do carro e ela faz uma chamada pra polícia. Eu não vou conseguir lembrar. Nossa, mas já deu mó trilha É. frenética. Você só de Já vai falando Celular. spoiler já. É que, ó, a gente tem algumas opções para discutir sobre a temática do abuso ou a exploração sexual. E aí a gente tem um filme da Preciosa, A Caça e Anjos do Sol. São esses 3 filmes que a gente também indica para que vocês leiam, para que vocês assistam. E que é muito importante, tem bastante conteúdo. Preciosa tem um livro, tá? Então dá pra ler. Preciosa teve indicação do Oscar. teve Achei vários o prêmios. nome Perfeito. do filme. Chama Chamada de Emergência. É um filme, tipo, ele é quase terror, mas ele é muito bom. E no final tem um plot twist muito bom. É bem bom, tipo, Depois de a gente verdade, coloca na assistam. descrição o que é plot twist. Legal. Bom, Isso. Acho que pra gente finalizar, então, aqui, né? Já finalizo agradecendo a atenção de todo mundo, agradecendo a participação de todo mundo aqui também. A live foi ótima. E vamos deixar um recadinho aqui e uma reflexão também, né? Que eu acho que como proteger crianças e adolescentes de abuso ou exploração sexual infantil. Como que a gente pode proteger as crianças, né? Falando sobre o tema, respeitando a fase de desenvolvimento da criança, que isso Não é super abandonar. importante. Então, o que é também respeitando a fase de desenvolvimento da criança? Não é com qualquer idade que a gente vai conseguir abordar determinados assuntos.
que existem uma forma mais lúdica e mais fácil de fazer isso, né, de abordar esses temas, principalmente sobre o respeito do seu próprio corpo. Então, não é porque é pai, que é mãe, que é tio, que é cuidador, que pode chegar e fazer o que quer, o que não quer com a criança. Sempre respeitar e pedir licença para tocá-la, para pedir licença, ensiná-la como fazer isso também. Né? Eu estou dizendo isso de uma parte da própria higiene da pessoa mesmo. Então, isso é muito, muito confuso e é um tema bastante complicado, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que o primeiro de tudo, o primordial, é a gente respeitar a criança, respeitar o adolescente, né, pedir licença para qualquer outra coisa, ensinar a fazer o manuseio, de que ninguém pode fazer isso por ele, a não ser a própria pessoa, a própria criança ou a própria adolescente. O que mais que a gente pode fazer? Observar as mudanças bruscas de comportamento ou de humor, porque isso vem bastante latente. Se a pessoa é muito alegre, do nada fica quieta. Exatamente. Bem observado. Se é uma criança ou um adolescente que ela já é por si só agitada, ela fala bastante, ela gesticula, e do nada ela tá calada, ela tá quieta, alguma coisa tem. E aí também não é chegar questionando, perguntando, é para ela se sentir confortável ao ponto dela conseguir te trazer isso. Porque, como a gente estava falando sobre as outras questões, a violência sexual ela vem acompanhada de outras violências também. E isso faz com que a pessoa se cale, que ela não consiga falar necessariamente, né? E o quão é importante a gente respeitar esse momento da criança ou do adolescente. Posso fazer uma observação? Claro. Quando a gente fala de mudanças bruscas, de humor ou de comportamento, a gente pode ir nisso que você bem colocou, uma pessoa é muito alegre, do nada fica muito deprimida. Quando a gente observa que a criança tem um conhecimento muito acima ou muito abaixo sobre sexualidade, a depender da idade dela. Então, a gente está falando de uma criança que sabe como se relaciona sexualmente. Uma criança que também se sexualiza muito para a idade dela. Isso mesmo. Também. Ou uma criança que não sabe nada de nada. Porque existe no jogo da violência sexual toda uma sedução. Sim. E também E de inocência. De se aproveitar da inocência da criança. Isso, aí cria outros nomes, chama de brincadeira a situação do abuso, que é toda a situação. Então vão observando isso. Quando a gente fala observando, pessoal, lembrando que estamos entre adolescentes, adultos, vocês que estão assistindo, vocês vão criando condições de proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Exato. Tá? Então essa é uma das dicas. Continua. A movimentação das crianças, quando chega a uma determinada pessoa e essa criança ela muda o comportamento, quando ela não se sente segura, quando ela tem medo de determinada pessoa, é importante também a gente olhar para isso com carinho, com cuidado, né? Entender de fato qual é esse sentimento dessa criança por essa pessoa, porque muitas vezes as crianças não sabem falar em palavras e elas demonstram isso em gestos, em desenhos, em brincadeiras, claro. Então a gente tem que ter esse olhar mais atento, específico para isso, tá? Confiar na criança. É isso, o primordial, que é confiar confiança. Na criança? Ela falar uma coisa e precisar entender ela se é uma brincadeira ou não. E não, suspeitar, assim, será que ela tá falando a verdade ou é coisa da cabeça dela? Já tem que... Ela é tão bobinha. É não ficar de tiração com a criança. Ela fica, brincadeira é coisa da cabeça dela. Não é brincadeira. Ou quando a gente fala de adolescentes, que aí, de novo, vamos falar do machismo, que pega tanto homens e mulheres, né? Quando um menino chega e fala, nossa, aquela mulher pegou eu e fez isso e aquilo. Nada a ver, você tem que conseguir. Não, pessoal. Você não deixou, como assim? Como assim? Pode estar denunciando uma violência e a gente está pegando isso falando que não é nada. Exatamente. Ou quando uma menina chega e fala, eu tava lá namorando, o cara veio, começou a mexer, eu falei que não queria, mas ele continuou. Não, mas é namorada, tem que deixar. Não tem que deixar. Tá na fila da escolinha, um coleguinha de trás passou a mão nela. Foi só uma brincadeira. Não. Tem 11 anos, namora uma menina de 20. Exatamente. Super normal. Não é normal. Tem 12, namora. Muito pelo contrário. Tá tudo errado. Que é isso? Isso é bem errado. Mas o pai e a mãe deixou. Cara, então a gente tá vendo que talvez esses pais ou não têm informações o suficiente para entender que isso é violento, ou eles são coniventes. Sim. Ou eles concordam com a violência. Qualquer coisinha aí ele já concorda. E as ações diretas de cuidado. Manda. Conselho tutelar, BO. Então, assim, gente, não fiquem acanhados mesmo. Hoje existe nosso boletim eletrônico que a gente consegue fazer diretamente
registrar o BO pela internet, então também não precisa necessariamente se deslocar até uma delegacia, né? E se conseguir, vá até o momento, se acontecer qualquer coisa, vá fazer o corpo de delito, vá ao hospital, ao centro de saúde mais próximo, né? Tente de alguma forma registrar essa ação, porque por mais que a gente entenda que isso não vai levar a nada, isso está registrado de alguma forma e a gente precisa trabalhar com a lei, né? Lembrando, anônimo. exatamente. Não, e lembrando assim, pessoal, que qualquer ação contra abuso sexual de criança e adolescente, abuso, exploração, violência sexual é crime e a gente é responsável por tudo isso. Agora, para finalizar, e lembrando os últimos canais de acesso para vocês denunciarem, tem o Disque 100, tem o 190, que é da polícia, e o 194, que é da Polícia Federal. perfeito. Então não deixem de denunciar caso vocês saibam É isso aí. de algo, Acontecendo isso. de que está acontecendo Acontecendo isso. Não deixem. Disque 100, Disque Direitos Humanos, tá bom? É Exato. importante, gente, guarda isso. Pessoal, É isso. muito obrigado por hoje. Obrigada! E nós que tá. Valeu. Valeu. A gente Até a encerra próxima. aqui. Tchau! Muito obrigado.